Bem-vindos ao primeiro videocast do FEPET. Eu sou Maria Clara. Eu sou Geraldo Joaquim, somos jovens protagonistas do Fórum FEPET. Nosso primeiro videocast temos como tema a exploração sexual como uma das suas piores formas de trabalho infantil. Estamos aqui com a nossa convidada, Michele Ferrari, ela que é advogada, conselheira estadual, suplente da OAB da Paraíba, secretária-geral do FEPET e membro da Redix da Paraíba. Seja muito bem-vinda, Michele. Eu que agradeço o convite, Maria Clara, agradeço o Geraldo também. Muito obrigado por esse momento tão importante de socialização desse tema, né, que tão complexo, mas que diz respeito, né, aqui à violência contra crianças e adolescentes e precisa ser combatido. Michele, a gente separou algumas perguntas aqui e a primeira pergunta é: o que é exploração sexual e quais são suas diferentes formas? Então, a exploração sexual, ela é um tipo de violência sexual, porque a violência sexual ela apresenta duas modalidades, né, que é o abuso e a exploração, do qual a gente está falando. Então, esse tipo de crime, né, ele envolve a criança ou adolescente em qualquer ato sexual, mediante remuneração ou qualquer tipo de contraprestação, envolvendo um terceiro adulto nessa relação, e pode acontecer tanto presencial quanto por meio eletrônico, né? Algumas formas desse crime que nós temos hoje são a pornografia infantil, né, que consiste naquela produção de material, seja vídeo ou imagens, envolvendo crianças e adolescentes em cena de sexo, que também configura o crime, o armazenamento desse material e o compartilhamento. Além disso, nós temos o tráfico para fins de exploração sexual e o turismo sexual, que nós podemos verificar esse crime acontecendo em João Pessoa em locais estratégicos, como a Orla de Cabo Branco, naquele mercado de peixe, de artesanato, né, praças, enfim, lugares que a criança ou adolescente vítima pode ser abordada por um adulto que não mora, né, em João Pessoa e que quer ter relações com aquela criança ou, enfim, praticar o abuso. Então, essas são as modalidades que a gente tem mais, assim, incidente, né, hoje, de exploração. E quais são os principais fatores que contribuem para a exploração sexual? Então, essa pergunta ela é muito importante, porque nós temos que pensar, enquanto sociedade, que essa violência ela está ligada a aspectos históricos, econômicos e sociais. Então, sob o ponto de vista histórico, né, o Brasil é um país que tem raízes fortes, né, na escravidão, no patriarcado, no adultocentrismo. O que é que isso significa? Que esse tipo de violência ele tem um recorte de racismo e de gênero. Ou seja, embora a gente tenha vítimas meninos, a maioria hoje ainda das vítimas são meninas, né, e pretas, né? Sob o ponto de vista econômico e social, isso está relacionado à desigualdade social que hoje aflige a nossa sociedade contemporânea. Ou seja, as famílias não estão conseguindo ter renda suficiente para arcar com suas necessidades básicas, e isso reflete na inserção de crianças e adolescentes na exploração sexual como uma forma de trazer um complemento de renda para aquela família. Sobre as consequências, quais são as consequências que traz o abuso sexual? Então, Geraldo, esse crime ele é chocante, né? Ele é complexo e, a princípio, nós temos assim danos, né, que vão ocasionar na criança e adolescente, que é o dano físico, que é aquele que é visível, então você consegue ver no corpo da vítima, sejam os vários variadas lesões, né? Além disso, o dano psicológico, né? Então, nos casos de coação, de medo, né, a vítima ao longo da vida ela vai desenvolver vários tipos de transtornos, medos, insegurança, isolamento, né? Também pode ter um baixo rendimento escolar por conta disso, da violência, até chegar em situações mais complexas, como a evasão escolar, a automutilação e o suicídio. E nós temos também a questão da negligência, né, que se refere àquela ausência pelos responsáveis legais de cuidados como vestuário, a alimentação e a segurança. Hoje em dia, a depressão é algo que está 90% sendo dos jovens, né? Uhum. Inclusive isso. Ô, Michele, quais são os desafios para o enfrentamento à exploração sexual?
Nós temos, Maria Clara, vários desafios, né? Só que eu considero que os mais relevantes estão, dizem, na verdade, a respeito, primeiro, de uma cultura que nós temos no nosso país de naturalização pela sociedade de violências contra criança e adolescente. Então, isso é visível, né, em falas, né, às vezes informações que vão para a mídia, em posicionamentos, e isso precisa ser trabalhado a partir do diálogo sobre o tema. Precisa ser abordado esse tema, né, em vários espaços. Outro desafio diz respeito ao silêncio da vítima, muitas vezes por medo e por ter o desconhecimento da informação. Como, por exemplo, quais são as situações que envolvem aquele tipo de violência, que pode ser considerada aquela violência, né? Os canais de denúncia, né? Como prevenir realmente. Então, esses são desafios que precisam ser ultrapassados, porque eles vão refletir na questão da subnotificação. Então, hoje eu entendo que o maior de todos os desafios é a subnotificação. Porque nós temos dados estatísticos, né, da quantidade de ocorrências, mas esses dados eles não representam a realidade, porque a gente ainda sabe que tem muitas demandas que não chegam às autoridades competentes por falta de denúncia, né, a partir do que eu já expliquei. A gente sabe que no mundo de hoje a maioria dos jovens estão conectados à internet, né? Então, assim, quais são os principais desafios na prevenção contra a exploração sexual no mundo da internet? Geraldo, a internet, nós sabemos, ela é uma ferramenta importantíssima, né? Tanto para a informação quanto para a comunicação e educação. Porém, é um ambiente que gera muitos riscos às crianças e adolescentes. Então, por exemplo, no crime de pornografia infantil, que é aquele que consiste na produção, armazenamento, compartilhamento de, né, conteúdos envolvendo vídeos, imagens com crianças e adolescentes em situações de violência, esse material ele é consumido principalmente por meio de jogos e sites, né, e aplicativos também. E a internet ela acaba fazendo a propagação desse material de uma forma muito célere, né? Então essas informações elas vão se multiplicando, né? E o que acontece? Essas informações, quando elas se multiplicam, elas vão parar, né, em plataformas como as redes sociais, né, sites, enfim. Então, esse tipo de situação precisa ser combatida com o auxílio dos responsáveis legais por essas crianças e adolescentes que têm o dever de fiscalização, de acesso desses sujeitos, né, à internet. E, além disso, se qualquer pessoa da sociedade se depara com um conteúdo, né, que configura um crime contra criança e adolescente, tem que fazer a denúncia. No caso dos crimes cibernéticos, os canais de denúncia são o site da Serfinet, nós temos um aplicativo que chama Proteja Brasil, tem o site da Polícia Federal, tem o site da Polícia Civil e também o Disque 100, que é o canal de direitos humanos. E qual a atuação do fórum ao enfrentamento a essa problemática? O fórum é um espaço de articulação, de sensibilização e mobilização, né? Então, esse trabalho é realizado com órgãos governamentais, órgãos não governamentais e principalmente com a sociedade. Então, o fórum é composto por membros, né, que representam várias instituições. Esses membros, eles trabalham de forma coletiva, né, voltada para ações de prevenção primária. Significa o quê? Promovem tanto campanhas, né, com o tema, quanto também ações, por exemplo, dentro das escolas, né, para trabalhar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre as formas de violência, as formas de prevenção, né? Inclusive, hoje, dentro do fórum, a gente já tem uma comissão de protagonista, né, como vocês conhecem, fazem parte, e essa comissão já vem pautando nas suas reuniões o tema exploração sexual infantil. Inclusive, o que estamos aqui hoje é um modo de estratégia aqui para fazer que essa informação tão importante chegue a um público maior, não é mesmo? Uhum. Muitas pessoas, assim, elas podem até presenciar a exploração sexual, porém não sabem onde denunciar. Onde pode se denunciar, Michele? Nós temos vários canais, né? Então, eu vou listar aqui alguns. Por exemplo, é muito importante os disques. Então, nós temos o Disque 100, que é o
Canal dos Direitos Humanos a nível nacional. Temos o Disque 156 em âmbito estadual, Estado da Paraíba, e temos o 155, que é o de João Pessoa, né? Então, nesses canais, qualquer denúncia pode ser realizada de forma anônima, mas a gente sempre pede que haja um maior detalhamento para que haja um encaminhamento célere das denúncias, né? O encaminhamento correto. Além disso, nós temos o Conselho Tutelar, as delegacias especializadas da Infância e Juventude e a Vara da Infância e Juventude. Muito obrigada, Michele. Agradecemos a sua participação mais uma vez. Nosso primeiro videocast vai chegando ao fim. Nós contamos com o compartilhamento, com os likes e os comentários de vocês para que essas informações tão importantes cheguem a um público maior. Isso mesmo, Geraldo. Agora vamos ficando por aqui. Aguardamos vocês no nosso próximo videocast. Hashtag faça bonito, Hashtag né? Faça Bonito, que é o tema Proteja da nossas campanha. crianças e adolescentes. Até mais. Até mais.